Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Boa noite, é um prazer estar chegando mais uma vez aqui no nosso Testifica Cast, testificando o amor de Deus em forma de podcast. Nesta sexta-feira maravilhosa, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar juntamente com você. É um grande prazer estar de volta aqui nos estúdios do Testifica Cast, trazendo mais um episódio hoje muito importante. Daqui a pouquinho vamos apresentar o nosso entrevistado desta noite. Desde já agradeço a audiência, agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Estamos muito felizes mesmo, estamos recebendo várias pessoas que estão acompanhando os nossos episódios, pessoas que têm sido edificadas pelas mensagens trazidas aqui no nosso Testifica Cast. Sempre em nome dos nossos patrocinadores, Carrara Auto Center, Elian Mazete Decorações e também a nossa querida Sebastiana Lima. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, essa sexta-feira. Ao meu lado, temos aqui a minha companheira de bancada, Elianai Moraes. Boa noite, Naya. A paz do Senhor. Senhor Daniel. Tudo bem? Tudo bem. Deus Graças abençoe a Deus. a sua vida, a sua família. E eu também queria dar uma paz do Senhor aqui para o nosso diretor-geral, Gustavo Domingos. Deus abençoe. Que Deus continue te abençoando, Gustavo. Eu quero também dar uma boa noite ao telespectador que está lá nos assistindo, que você venha ser edificado, renovado e fortalecido por Deus com mais um testemunho aqui. E hoje eu estou muito feliz que o nosso convidado especial é o pastor Clodoaldo. Amém. Pode ser, Senhor, irmão Clodoaldo. A paz, Senhor, irmã Naya, a paz, Senhor, irmão Daniel, Senhor. a todos os ouvintes, telespectadores. Eu agradeço muito, imensamente, por o Senhor ter aceito o nosso convite. Porque quando Deus coloca no nosso coração, e aí a pessoa confirma, e aí a confirmação, ela parece que é uma resposta de Deus para todos nós. Ficamos muito felizes, né, Daniel? Sim, sim. Quando vem a confirmação, não, eu vou mesmo participar. E quando eu fui lá embaixo, fui receber para o senhor subir aqui no estúdio, e Deus me falou assim imensamente no meu coração sobre o privilégio. O que é o privilégio? O privilégio é da pessoa vir aqui, né, falar do amor de Deus. Qual Deus? Aquele Deus que criou o céu e a terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E olha, estamos aqui e vamos falar sobre Ele. Isso é maravilhoso, né, irmão? E eu até queria falar aqui com o telespectador que você, quando for assistir o nosso programa, você não perca uma frase, porque, às vezes, uma frase Deus vai falar em seu coração. Foi assim, Daniel, que eu e meu esposo, que estava ouvindo uma palavra na igreja, Deus usou o pastor Jarbas, esse que vai fazer o encontro de casais. Deus usou uma frase e mudou a vida minha e do meu esposo num momento mais difícil. Entendeu? E nós vivemos essa frase faz 17 anos. E, às vezes, o telespectador está lá e ele assiste, começa a assistir o podcast, assiste só até pela metade. Talvez a frase significativa para a sua vida está lá, quase no final. Então, assista e você vai ser edificado, fortalecido e renovado por Deus. Amém. Daniel. É verdade. É muito importante. E todos os testemunhos que nós trazemos aqui são testemunhos para edificar a sua vida. E muitas vezes, né, como o pastor Clodoaldo é um pastor da igreja, está lá, muitas pessoas não sabem a história, né, do pastor Clodoaldo, que você vai conhecer hoje. O porquê o pastor Clodoaldo participando de um podcast, não é verdade? Por quê? Qual a importância do pastor Clodoaldo participar de um podcast? Todas as pessoas que nós trazemos aqui têm história de vida, têm história de superação, histórias de que Deus o encontrou, como aconteceu no podcast do nosso querido presbítero Leandro Lucas, né? Muitas pessoas não sabiam, né, que o presbítero teve momentos difíceis na vida, chegou a morar em um galinheiro,
né? Então, são histórias de superação, histórias que provam que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, continua salvando, continua operando, e Ele traz pessoas lá de fora e faz dele um vaso novo e na presença dele, não é verdade? Então, esse é o intuito do nosso Testifica Cast. E o que a Naya falou é muito importante mesmo. Assista. Durante esse tempo todo, você não estará perdendo tempo, você estará ganhando experiência aqui no Testifica Cast. Pode ter certeza disso. Antes da gente começar o nosso Testifica Cast, vamos falar dos nossos patrocinadores, aqueles que ajudam o Testifica Cast. E agora chegou o momento de falarmos dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que têm abençoado o nosso Testifica Cast. Se você também quer ser um patrocinador, quer abençoar esse podcast, basta você entrar em contato com esse telefone e você estará abençoando esse Testifica Cast. Lembrando a você que toda verba não é revertida nem para mim e nem para a Naya. É para crescimento da obra de Deus, é para o crescimento do Testifica Cast. E hoje eu quero agradecer carinhosamente a nossa pastora Sebastiana Lima, que também está patrocinando, está abençoando o nosso Testifica Cast. Deus abençoe pastora Sebastiana Lima, que abençoa o Testifica Cast, que acredita neste programa, que acredita no nosso podcast, que é levar até você o amor de Deus em forma de podcast. Também hoje conosco Carrara Auto Center. Carrara Auto Center. Você já percebeu que os tempos mudaram e o carro deixou de ser apenas um artigo de luxo para se tornar uma necessidade essencial em nossas vidas? Compreendemos que manter o seu automóvel em condições ideais de uso é crucial para evitar dores de cabeça no dia a dia. E é por isso que estamos aqui, para apresentar para você Carrara Auto Center, sua solução confiável para todas as necessidades de reparo do seu veículo. Carrara Auto Center é uma oficina mecânica com profissionais qualificados e experientes, prontos para atender você com toda a excelência. Carrara Auto Center garante a qualidade e eficiência em todos os serviços oferecidos, desde pequenos reparos até manutenções mais complexas. É fundamental realizar revisões periódicas em seu veículo para você evitar problemas futuros. Por isso nós estamos aqui no nosso Testifica Cast para ajudar você nesse processo. Tá bom? Basta você entrar em contato com Carrara Auto Center. Fica na rua Professor José Facubas, número 215, na Vila São José. Carrara Auto Center. Não deixe que problemas mecânicos atrapalhem sua rotina. Conte com Carrara Auto Center para resolver qualquer questão relacionada ao seu veículo. O telefone é o 14 99101 5787. Vou repetir, 14 99101 5787. Precisando de mecânico com especialidade para cuidar do seu automóvel? Carrara Auto Center. Também não podemos deixar de falar de Elian Mazzetti Decorações, a sua parceira especializada em tornar momentos especiais ainda mais memoráveis. Com uma vasta experiência no ramo, Elian Mazzetti Decorações vai transformar o seu sonho em realidade, proporcionando decorações deslumbrantes para uma variedade de eventos. Seja seu casamento, aniversário, comemoração de bodas ou até mesmo uma festa corporativa para sua empresa. Estamos prontos para atender à sua necessidade com requinte e elegância incomparável. O compromisso da Elian Mazzetti é surpreender as suas expectativas cuidando de cada detalhe, com dedicação e profissionalismo, desde a seleção cuidadosa de flores, arranjos e até a disposição dos móveis e acessórios. Elian Mazzetti garante que cada evento seja único e personalizado, refletindo o seu estilo e personalidade. Deixe a Elian Mazzetti fazer parte do seu momento especial e transformar ele em uma experiência inesquecível. Elian Mazzetti Decorações, onde cada detalhe conta.
De volta ao nosso Testifica Cast nesta sexta-feira. Estamos aqui com o nosso pastor Clodoaldo Carvalho. Clodoaldo Carvalho, que é pastor da Assembleia de Deus Ministério Belém, em Ourinhos, e também toma conta de uma de nossas congregações que você vai ficar sabendo durante aqui o nosso Testifica Cast. Mais uma vez, a paz do Senhor, pastor Clodoaldo. É um prazer tê-lo aqui no nosso Testifica Cast. Amém, irmão Daniel, irmã Naya, a paz do Senhor. O prazer é nosso, né? É um privilégio único a gente poder estar aqui, né, com vocês. Temos acompanhado o Testifica Cast e temos visto que tem alcançado almas, né? E esse é o intuito do projeto do Testifica Cast. E é um privilégio estar aqui com vocês e poder falar um pouco, né, da nossa conversão, como que foi. Amém. Bom, primeira pergunta. Pastor Clodoaldo é natural de Ourinhos? Sim, eu sou natural de Ourinhos. O meu pai, ele veio da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Conheceu a minha mãe por meados ali do ano de 77, né? E juntos eles formaram uma família aqui na cidade. Nós somos em 3 irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho e tenho uma irmã que está com hoje seus 30 anos. A família é evangélica? Não, eles ainda não são evangélicos, né? Eles, através da nossa conversão, eles estão tirando suas dúvidas, né? Os seus questionamentos, né? Sim. Então, o senhor nasceu em um lar cristão? Não nasci num lar cristão. Muito pelo contrário, eu até nem muito acreditava em Deus, né? Eu tinha essa dificuldade, né? Por volta ali dos meus 9 anos de idade, né? A minha mãe foi embora de casa, né? Deixou eu, meu irmão e minha irmã. E o meu pai, ele fez os 2 papéis, né? O papel de pai e o papel de mãe, né? E ele até ingressou a gente na igreja romana, né? Para a gente, né, seguir uma religião, né? Mas não prosperou. Não prosperou. E aí, com essa saída da minha mãe de casa, né, o que aconteceu? A falta do amor, do carinho da mãe, isso, fez com que o quê? Que o mundo nos abraçasse, né? Porque quando tem essa falta em casa, né, o adversário ele toma proveito da situação. E aí, logo quando ela saiu de casa, eu já comecei a usar as drogas, né? Muito novo, tinha um pouco menos de 10 anos, ou 10 anos, não lembro muito certo assim. Mas a gente já começou a partir para um outro lado. Com os 13 anos de idade, né, eu conheci a cocaína, com 10 anos eu conheci a maconha, com 13 anos eu conheci a cocaína, e com 15 anos, quando o crack ele surgiu no Brasil, vamos dizer assim, a gente não foi o primeiro a usar, né, mas fomos assim um dos primeiros a estar conhecendo essa droga, né? Tudo isso muito cedo? Tudo isso muito cedo. Muito cedo. É por isso que hoje a gente orienta os pais na igreja, né? Eu sempre, quando eu vou tratar um assunto assim de divórcio, separação, ou a falta de afeto do pai com a mãe, os filhos, né? Eu falo assim, lembra-te de Mateus 3,17. Quando Jesus ele foi batizado, o céu se abriu e uma voz, a voz de Deus, disse o quê? Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus ele foi levado para o deserto, mas ele não se perdeu no deserto. Ou seja, quem tem amor de pai e mãe em casa não se perde no deserto, né? É muito importante essa sua fala, pastor, porque na adolescência, nessa idade 9, 10, 12, 13, 14 anos, hoje começa muito cedo, né? A pré-adolescência começa ali nos 9 anos, né? Hoje começa muito cedo. Os adolescentes começam com a pré-adolescência muito cedo. Antigamente, até os 12, 13 anos, era criança ainda, né? Adolescente depois dos 14. Sim. Hoje está muito cedo. Então, é muito importante que o pai e a mãe dê atenção, né? Acompanhe, pare, sente, ouça o seu filho. Isso é muito importante, porque se o pai e a mãe não tiverem ouvidos para o filho, onde eles vão buscar a atenção? Lá fora.
Lá fora. Lá fora. Já no caso do senhor, já foi diferente, porque teve a ausência da mãe a partir dos 9 anos de idade, né? Isso, e hoje a gente vê muitos casos, como o irmão mencionou, né? Que tem o pai com a mãe dentro de casa, mas infelizmente eles têm perdido seus filhos dentro da própria casa, né? Essa situação, a minha mãe ela foi embora, né? E deixou meu pai. E com isso, né? Eu lembro que eu tinha matado aula. Eu matei aula, eu mais um amigo, e falamos assim, vamos na lagoa. O que a gente vai fazer lá? Falei, não sei, vamos lá fumar um cigarro. Aí a gente passou na padaria, comprou 2 maços de cigarro, um cigarro forte, vermelho, Dallas vermelho, eu lembro até hoje. Qual a idade? 10 anos. 10 anos. 2 caixas de fósforo e fomos para a lagoa. E quando a gente estava na lagoa lá, a gente estava para dar o horário de eu retornar para casa, né? E nisso aí desceu um rapaz. Tinha um morro, né? Para descer, para chegar nessa lagoa. Era num Aras, essa lagoa que a gente sempre ia. E aí esse rapaz, ele perguntou assim, viu, você tem fósforo aí? Na hora eu fiquei meio com medo, porque 2 crianças, né? De 10 anos são 2 crianças. Sim. Eu falei assim, para que é? Não, para mim acender um cigarro. Você tem um cigarro aí? Eu falei, não, não tenho, mas o fósforo eu tenho. Acabei emprestando o fósforo para ele com medo. Aí como eu disse para ele que eu não tinha um cigarro, ele falou assim, mas eu tenho aqui o cigarro, você não quer? Aí eu falei assim, dá um aí. Aí ele já estava já preparado, né, o cigarro de maconha, e aí ele me deu o cigarro, né? Ele falou, mas não é para levar embora não, né? Fuma aqui comigo. Aí a gente fumou lá, tal. Aí depois a gente fumou, ele falou assim, você sabe o que você está fumando? Ele falou assim, não. Você está fumando um baseado. Ele falou, rapaz, você está dando droga para mim? Eu sou uma criança ainda, né? Só tenho 10 anos, não sei o que e tal. E fomos embora. E quando a gente estava indo embora no caminho, eu olhava esse amigo meu e falava assim, meu olho está vermelho? Ele falou assim, não. E o meu? Não, o seu também não. Não, porque meu pai vai me matar. Eu chegar em casa com o olho vermelho, ele vai me matar. Não sei o quê. E fomos embora. Meu pai já não estava em casa, ele já tinha saído para o serviço, né, para o trabalho. Só que no outro dia a gente voltou lá. A gente voltou para essa lagoa, passamos na padaria, compramos 2 maços de cigarro de novo, um para cada um. Mas fora essa droga que a pessoa, né, concedeu, vocês fumaram um maço de cigarro? Fumamos um maço de cigarro, das 7h30 da manhã até as 11 horas da manhã. Das 7h30 da manhã, cada um maço? Fumou um maço, 20 cigarros. Eu não, né, nunca tive essa curiosidade. Quantos cigarros vem em cada maço? 20 cigarros cada maço. Na verdade, a gente não sabia nem fumar, né? Colocava na boca e aí... Quando foi no outro dia, às 11 horas da manhã, o cara voltou de novo. Voltou lá. Ele voltou lá, parecia uma coisa do adversário. Já estava armando, Já né? estava armando. O adversário já estava armando. Aí, qual foi a palavra que eu usei? Você tem daquele cigarro ainda? Tenho. E aí, na hora ali, só que aí ele já deu. A gente fumou com ele, e aí ele já deu um para a gente fumar mais tarde. E com isso a gente foi indo. Todo dia a gente estava ali nessa lagoa, matava a aula de manhã para ir lá, para encontrar com esse rapaz, para usar a maconha. Até que um dia ele deu o endereço da casa dele, né? Ele falou assim, eu moro em tal lugar, assim, assim, quando vocês precisarem, vocês vão lá. Só que quando a gente foi lá, eu pedi para ele, você tem daquele cigarro ainda? Ele falou assim, tenho. Mas Só que agora você vai ter que comprar, né? Já não é mais dado. Então, você vê como que o adversário ele trabalha. Ele primeiro te dá, ele te amarra, te faz escravo. Você está aprisionado, né? Aí depois você passa a ter que arcar com a despesa do vício, né? Sim. E aí com 13 anos, a gente passou a usar a cocaína. Eu e esse amigo meu. Com 13 anos a gente já usava a maconha, só que também já passou a acrescentar a cocaína. Só que a cocaína ela já era uma droga mais cara e a gente não trabalhava, né? Não tinha como manter o vício. Então o que a gente chegou num acordo? Vamos vender, né? A gente pega uma bolsa de 5,
divide no meio, vende por 10, aí depois a gente pega 10, divide em 4, faz 4 de 5 e assim a gente foi indo. Aí começou a traficar, né? Aí já começamos a traficar. Já é tráfico. Agora, pastor, e para sustentar o vício, né, do cigarro, da maconha, como o irmão fazia? Não trabalhava, era de menor, 13 anos. Chegou a tirar alguma coisa dentro de casa? Aí pegava do pai, né? O pai ia dormir, E o pai não sabia. o pai não sabia, ia dormir, a gente, eu né? No meu caso, eu ia lá, catava no bolso da camisa dele, enquanto ele estava dormindo. E aí ele, como ele, na época meu pai bebia, né? Ele tinha um vício do álcool, hoje, graças a Deus, ele não bebe mais, né? Mas ele tinha um vício do álcool, ele não, eu acho que ele não se tocava, porque eu pegava R$5, pegava 10 no máximo, não pegava... Não fazia tanta falta. Não fazia tanta falta assim para ele, né? Então a gente ia mantendo o vício assim, até que esse meu amigo também, né? Só que eu já não sei como que ele se virava. Só que aí quando a gente passou a traficar, a gente passou a sustentar o nosso próprio vício, né? Que era a cocaína com a maconha. Porque Muito daí triste. ia lá na Meu boca, Deus. pegava, dividia Dividia. e vendia. E aí com o passar do tempo, a gente passou a conhecer uns traficantes mais Pesado. pesados, né? Aí a gente já não ia atrás daquele que vendia de 10, de 5. A gente passou já a comprar com aquele que vendia de 50. Que tinha mais experiência. Tinha né? mais experiência. Com o de 50, a gente passou a comprar com aquele que já vendia de 1 quilo, de 1 quilo para cima. E aí a gente foi assim, se aprofundando cada vez mais. É como diz a Bíblia, né? Um abismo Puxa o outro. puxa o outro. Foi assim. Aí, quando a gente conheceu esse pessoal que vendia já de quilos, né? Aí a gente passou a ser fornecedor. Aí a gente já não vendia mais de 5. Vendia só de R$100 para cima. Ou era R$100 ou não tinha acordo, né? Aí as pessoas passaram a procurar vocês, então. Isso. A gente passou de ser usuário a ser fornecedor, né? A gente passou a fornecer a droga para os menores, né? Porque naquela época ainda não tinha assim os comandos que tem hoje, né? Existia, mas era assim mais para o lado da capital. Então tinha as pequenas bocas, né? De um do outro. Então ali a gente fornecia meio quilo para um, 200 gramas para o outro, né? Dividia assim com alguns rapazes, né? Nós estamos fazendo essa pergunta, né, Naya, porque é muito importante. Você que está nos acompanhando, não é um interrogatório. É para vocês ver, né? Lá na frente vocês vão entender como Deus é bom, como Deus é longânimo, como Deus é paciente, como Deus nos ama. E tem plano de Tem salvação plano de salvação. na né? vida de todos Deus nós. tira lá de baixo, não importa se é pequeno, grande, médio, traficante, não importa a situação. Né? Estamos falando com uma pessoa aqui que hoje é pastor de uma igreja, é pastor abençoado. Ele está contando a história de vida dele, como ele começou. E essa história eu tenho certeza, pastor Clodoaldo, que muitas pessoas não sabem. Inclusive, este que está entrevistando o senhor, eu não sabia dessa história. Né? Do histórico do pastor. Como chegou. De como chegou, né? Como começou. Então, começou lá, a mãe foi embora, aí o mundo abraçou, né? E foi indo, de repente, quando viu, já era um traficante já, né? Já, vamos assim dizer, de alto escalão. Alto escalão. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei aos 15 para 16 anos, aí foi quando a gente conheceu o crack. Né? Aí foi quando a gente, vamos dizer assim, que aí foi quando a família começou a descobrir. Né? Que até então a família ninguém sabia. Né? Via gente com roupa, via gente com tênis, né? Às vezes aparecia com uma moto, mas a família assim não desconfiava até então da onde que estava vindo. Não né? sabia a história, né? Até porque o meu pai ele trabalhava muito, né? Ele saía às 6 horas da manhã, né? Chegava em casa às 11, esquentava o almoço, né? A minha irmã comia, o meu irmão comia, aí ele já saía para trabalhar de novo, depois ele voltava só às 8 horas da noite. Né? Então assim, ele não tinha assim, muita convivência, né, com a gente. Era trabalho, e você, né, infelizmente, já Se estava afundando cada vez mais. Se afundando cada vez mais. Até um dia que a mãe do meu pai, minha avó, faleceu, né, lá na Bahia. E eu perguntei para ele, pai, o senhor não vai ver ela?
Ele falou assim, não, é muito longe, não dá para ir. E ele não chorou. Aquilo ali marcou muito para mim, porque meu pai não chorou com a morte da mãe dele. Da mãe dele. Né? E eu pensei assim, nossa, meu pai deve ser ruim de coração mesmo. Pensei comigo, né? Uhum. Só que o dia que eu estava me afundando no crack, né, que aí eu já, né, eu deixei já de ganhar dinheiro e passei a torrar o meu dinheiro com o crack, foi quando eu pedi ajuda para ele. E aí quando eu cheguei em casa assim, eu falei, pai, precisava conversar com o senhor. E ele falou assim, o que que é? É baiano, né? Ele é sempre meio um pouco mais rude. O que é que você quer? Eu falei, pai, eu preciso de ajuda. Eu estou usando crack. Foi a única vez que eu vi meu pai chorar. Sabe? Ele começou Meu a chorar Deus. assim, não falou nada para mim. Né? Ele não falou nada para mim, isso foi por volta do ano de 97. E aí ele se trancou no quarto, né? E quando ele se trancou no quarto, eu só fui ver ele no outro dia, 2 horas da tarde, que era num domingo. E ele falou assim, eu vou te mandar para Bauru. Né? Lá você procura uma igreja, né? Eu tinha uma tia minha que morava lá. Você procura uma igreja e vê se você firma com eles lá, porque essa tia minha ia na igreja, né? E aí eu fui para Bauru, né? Fui para Bauru, só que a cidade era maior, né? Eu até comecei na igreja lá. E aí uma das coisas que a gente, né, acabou pegando para o nosso ministério, o que me aconteceu lá? Eu até estava indo na igreja, só que um dia eu estava indo para a igreja e era horário de verão e tinha uma lanchonete bem na esquina da igreja. E aí eu falei assim, eu vou tomar uma tubaína ali no bar. Aí eu entrei no bar, né? Pedi uma tubaína, estou tomando uma tubaína lá, catei o copo assim, quando eu virei para a rua, o pastor ia passando num fusquinha verde, aquele verde azeitona, e a filha do pastor fez assim, ó, o dedinho apontou para mim dentro do bar lá. Só que eu não era batizado ainda, eu estava chegando na igreja. Sim. E quando eu cheguei lá na igreja, o pastor mais falou um monte para mim. O irmão, ele vem para a igreja, ele passa no bar tomar uma, porque a garrafa de tubaína, infelizmente, é igual a de cerveja, né? E com isso eu desanimei, né? Eu falei assim, eu não vou para a igreja não, esse negócio de ir para a igreja está por fora. Aí o que aconteceu? Eu me envolvi mais ainda com o crime lá, né? Tinha um rapaz lá que, né, ele era meio ovacionado no bairro onde a gente morava lá em Bauru, e eu comecei a andar com ele e acabei ainda me envolvendo mais ainda, né? E lá foi aonde que eu passei, já não era mais traficante, eu passei a ser assaltante, né? Já não traficava mais, eu já passei a assaltar a mão armada, né? E aí o que aconteceu? A gente fazia os assaltos e depois ia para as drogas, né? Ia festar, o dinheiro era só para festa, não tinha mais outra coisa, né? Eu até trabalhava lá numa borracharia, né? Essa tia minha tinha arrumado esse serviço para mim. Sim. Só que quando eu saía às 6 horas da tarde, eu só tomava um banho, eu morava... Aí eu saí da casa da minha tia e fui morar no fundo da borracharia, porque eu não queria dar trabalho para ela. Né? Então, eu acabava o serviço, eu já ia para casa desse rapaz e a gente já ia ver o que a gente ia... quem que a gente ia furtar, né? Quem que a gente ia assaltar. E assaltar. E esses assaltos eram em residências? Não tinham Não, não tinha assim pessoa certa. envolvimento com a polícia? Irmão, é aí que agora eu vou chegar lá. Só que quando eu estava em Bauru, nessas festanças nossas, eu tive 2 overdoses, né? E esse próprio rapaz, né, ele me deixou, ele chegou a me deixar assim, né? Falou assim, deixa que ele morra. Eu escutei ele falar assim, deixa que ele morra. Né? E só que nessa situação, eu chegava e falava, Deus, se o Senhor existe, o Senhor me tirar dessa, eu vou para a igreja. E Deus passava um tempo assim e passava aquela dor da morte, sabe? Sim. Aí eu voltava assim, aí daqui a pouco voltava para casa. Aí no outro dia ele passava lá no meu trabalho, como eu morava lá, ele falou, você não morreu? Eu falei, não. Passado uns 40 dias, ele pegou e aconteceu a mesma situação, né, no mesmo lugar, ele pegou e falou assim, deixa que morra. Aí foi quando eu peguei e falei assim, eu vou voltar embora para casa do meu pai. Liguei pro meu pai, eu posso voltar? Mas como é que você está? Para o seu pai você estava... O meu pai estava limpo, né? Não, pai, eu estou bem, não sei o que e tal. Eu tinha
uma ML preta, naquela época, 87, não tinha carta. Peguei essa moto e vim de madrugada. Para passar, antigamente, não sei se tem ainda, ali em Santa Cruz, tinha um posto de guarda. Para passar perto ali. Do grau ali. Perto né? do grau ali. Passar ali de madrugada, porque ali passar ali era certeza Parava. que ia parar. Né? Eu passei de madrugada num frio e vim embora. Só que aí, quando eu vim embora, eu voltei na mesma rotina que eu estava. Só que aí voltei, como diz lá fora, né, mais malandro do que eu tinha saído. E uma certa feita, aqui no Parque Minas Gerais, né, eu tinha acabado de entregar um quilo de maconha para o rapaz e eu não sabia que o vizinho dele era da Polícia Civil. Ele já estava de olho para saber quem que fornecia para ele. Né? Eu acabei de deixar com ele lá. Quando eu desci a moto na sarjeta, na guia para mim ir embora, fechou, parecia filme. Tinha 11 viaturas da Polícia Civil. Só faltou o helicóptero. Era uma época de carnaval. Né? Acho que uma semana que antecedia o carnaval. E ele falou, cadê a droga? Não tem droga, não tem droga. E o rapaz estava para o lado de fora da casa, né? Ele falou assim, a gente vai invadir. Eu falei assim, não, eles não têm mandato, não abre o portão, não. Não, ou você abre, ou a gente arrebenta você, não sei o que e tal. O rapaz abriu o portão. Eu falei, nossa, onde que esse rapaz colocou agora essa droga, né? E procuraram dentro da casa, procuraram. Só que o cara sabia que estava lá dentro a droga, só não estava encontrando. Né? Subiram no telhado, olharam no sofá. Aí um falou assim, já estou cansado de procurar, vou tomar uma água. Abriu a geladeira, estava dentro da geladeira. Bonitão. Meu Deus. Você vai apodrecer na cadeia agora. Falou para você? Falou para mim. Me algemou, né? Um policial civil pegou minha moto, levou a moto até o plantão. Já era, até essa hora já eram as 9 horas da noite. Né? Levou lá e me algemou num banco de ferro que tinha lá. Aí essas horas a gente lembra de Deus, né? Deus, se o Senhor me existe, dessa vez eu vou para a igreja. De novo. De novo. Dessa vez eu vou para a igreja. Eu tomei um chá de banco lá de umas 2h30, 3 horas. E aí o delegado me chamou na sala dele. Entrei na sala dele. Ele falou assim para mim, como esse papel está aqui? Ele falou assim, assina aqui e vai embora. Eu olhei assim e falei, como que é, doutor? Ele não olhou na minha cara. Ele falou assim, assina e vai embora. Porque naquela época era 12, né? O artigo era 12. Hoje mudou o artigo, né? Tráfico de drogas não é mais 12. Se eu não me engano, acho que é 33. Ele falou assim, mas eu não entendi. Ele falou, rapaz, eu também não estou entendendo. Assina e vai embora. Eu assinei, não pensei 2 vezes, né? Não quis perguntar a 4ª vez, né? Assinei e saí. Só que quando eu saí, eu esqueci do capacete. E eu tinha um capacete que eu tinha ganhado de um amigo meu, e ele tinha um desenho do Bob Marley. Era a mesma coisa de você ver o Bob Marley assim em pessoa, sabe? Eu falei assim, meu capacete. Eu voltei para pegar o capacete. Eu bati assim na porta assim, doutor, dá licença. Ele falou, quem é? Pode abrir, entra. O capacete. Ele falou, é você, rapaz. Ele olhou no meu rosto. É você, rapaz. Some da minha frente. Vai embora sem capacete mesmo. Porque se eu olhar para você, se você estiver aqui ainda, eu vou te prender agora, porque eu não sei por que eu não te prendo. Aí eu nem questionei, né? Deixou o capacete. Deixei o capacete para lá, montei na moto e fui embora para minha casa. E aí, com isso aí, né, passado alguns, não lembro se foi uns 40 dias ou 35 dias, mais ou menos, chegou a intimação para ir no fórum. Só que eu não me preocupei com o advogado. Eu nem esquentei cabeça de preparar uma defesa. É só uma intimação para ir lá, né? Aí peguei e fui. Estava marcado 1h, 1h30. Cheguei lá 1h. Eles pediram para chegar com antecedência. Cheguei lá 1h. Estava lá uma moça, né, a secretária do promotor, né, que até então nem sabia que ela era secretária do promotor. Só eu falei assim, eu recebi uma intimação para estar aqui 1h30. Como que é seu nome? Eu sou Clodoaldo Carvalho. Ela olhou assim, tá, terceira audiência é a sua. Você está com o seu advogado? Eu falei, não, advogado? Você tinha que ter trazido um advogado. Não te avisaram? Eu falei, não, só recebi intimação lá, o oficial de justiça não falou nada. Rapaz, não sei não. Senta aqui e espera um pouco.
Aí eu sentei assim, quando eu olhei assim do lado esquerdo, assim, vi uma celinha. Eu olhava assim para a celinha, parece que a cela fazia assim, ó. Te chamando. Me chamava. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou apodrecer naquela cadeinha ali. Que, né, sem um advogado. Aí nisso aí abriu a porta lateral. Era o promotor. Ele falou assim, entra aqui um pouquinho, rapaz. Eu falei, sim, senhor. Ele falou assim, como que você vem no fórum e não traz um advogado? Eu estava olhando aqui seus documentos, aqui, seus papéis. Você vai ficar no mínimo uns 10 anos preso. No mínimo. E pelo que eu vi aqui, o seu depoimento lá na delegacia, que lá na delegacia eu falei que era para uso. Né? Você mentiu, cara. Você mentiu. Você vai apodrecer na cadeia. Vai para fora. Ele só chamou para falar isso. E fui para fora. Aí vem aquela história de novo, né? Deus, se o Senhor existe, dessa vez eu prometo que eu não vou sair da igreja. Se for preciso, eu viro até um padre. Mas se o Senhor me tirar dessa, eu vou para a igreja. Aí fiquei sentado lá. Daqui a pouco, a secretária chamou eu para ir para a sala de audiência. Eu não sei como é hoje, se ainda é assim. Mas no dia lá, estava sendo julgado um casal que tinha pegado aqueles pacotinhos de salsicha no São Judas. Eles tinham roubado, na verdade. Acho que deve ir meio quilo de salsicha, acho que nem isso. Aí o juiz falou assim para o escrivão, 1 ano e 9 meses. Eu falei, meu Deus do céu, agora. Se esse casal pegou 1 ano e 9 meses... Um pacote de salsicha. Um pacote de salsicha, eu vou apodrecer lá dentro. Aí estou lá, aguardando eles assinar para começar o meu, né? Abriu a porta de dentro da sala do júri, né, da audiência. Aí era o promotor de novo, vem cá, Clodoaldo. Ele já estava com o papel em cima da mesa, igual do delegado. Ele falou assim, assina aqui, você vai pagar 6 cestas básicas de R$100. 6 cestas básicas de R$100, 6 cestas básicas de R$100. Eu falei assim, pensei comigo, não estou acreditando. Eu assinei o papel primeiro antes de perguntar, porque depois do papel assinado, eu acredito que ele não tinha como voltar atrás, né? Aí eu assinei o papel, eu falei, doutor, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. O senhor falou para mim que eu ia apodrecer na cadeia, que no mínimo era 10 anos. O que mudou a cabeça do senhor? Ele virou assim para mim, assim, com um olho azul, e falou assim, ó, veio um senhor aqui de terno branco, cabelo branco, e falou para mim te dar mais uma oportunidade. Meu Deus do céu. Ele falou assim, dá mais uma chance para ele, que ele vai mudar. Jesus. Diante de Deus, irmãos. O senhor é muito importante para Deus, pastor. Jesus. Eu na hora assim eu não entendi. Uhum. Hoje eu tenho uma visão, né, que Deus enviou ali o seu anjo. Isso. Né? Foi. Hoje eu tenho essa visão. Mas na época eu já falei assim, deve ser algum senhorzinho que viu ali eu falando para Deus me dar mais uma oportunidade, me dar mais uma chance, e entrou lá e intercedeu por mim. E fui embora, irmãos. Só que mesmo assim eu não fui para a igreja. Muito pelo contrário. Aí eu me aprofundei no crack. Meu Deus Né? do céu. Aí eu já deixei de ser um traficante, de ser um assaltante, e passei a viver nas ruas. Né? Já passei a viver nas ruas, e ali eu comia, dependia dos outros, né? Dependia das pessoas. Ficou um andarilho. Virei um andarilho. Virou um andarilho. E a sua família? O que falava de tudo isso? A minha mãe não tinha um contato, né? Que ela tinha ido embora, ela tinha ido para Curitiba. Então, naquela época era o celular, e o celular não é igual hoje, né? Que todo mundo tem, né? Era uma coisa assim mais difícil de se ter. Então a gente não tinha contato. O meu pai já não acreditava mais em mim, né? Porque toda vez que chegava lá, era uma viatura que estava na frente, era um oficial de justiça que estava me procurando. Então ele já não, na época, assim, ele não queria nem ver meu rosto. Né? Ele falava assim, você é mentiroso, rapaz, eu acreditei em você falou que tinha mudado, e some daqui, né? E é aquele papel daquele pai que não é aquele pai amoroso, né? Um pai cristão, vamos dizer assim, né? Era aqueles pai antigo que vai viver a sua vida agora, você escolheu esse caminho, agora é o caminho que você quer, né? Ele também estava vivendo um sofrimento, O sofrimento também. De cuidar dos filhos sozinho, né? Era uma carga pesada também. Tem todo Não um era contexto fácil, aí, né? Sim, sim. Fácil. Depois a gente passa a entender ele. Isso. Né? Na época, assim, não entendia. Falei assim, o meu pai fazia isso comigo. Né? As pessoas criticavam ele, né? Quando me viam assim na rua. Até que uma senhora
Inclusive, é aqui no Jardim Nazaré mesmo. Ela me ofereceu um cômodo no fundo da casa dela, né? Dona Maria. Era um cômodo e todo dia que eu chegava lá, eu já chegava olhando para o teto. Porque na época, no começo do bairro aqui, tinha muito aquelas aranhas caranguejeiras. Então, às vezes eu estava dormindo assim, caía um no peito. Nossa. Ou chegava assim, estava brigado na janela. Era coisa... Por causa do terreno, Por né? causa do terreno, né? Era um bairro novo. Elas criavam ali. Era. Não, ali eu acho que era um criame que tinha ali mesmo. Porque não era possível. Não é possível Se matava, mesmo. aparecia 3 no outro dia, no velório. E aí, ela foi me aconselhando... Ela falou assim, faz uns currículos, entrega uns currículos na cidade, eles estão pegando. Você só fica fumando esse cigarro fedido aí do Paraguai. Que eu não falava para ela que era maconha, eu falava que era o cigarro do Paraguai. Judiação. Ela tinha 80 anos de idade, né? E eu peguei e falei assim, olha, dona Maria, eu vou ouvir seu conselho, mas eu não tenho dinheiro para fazer os currículos. Não, eu vou te dar o dinheiro para você fazer os currículos. Me deu o dinheiro, eu imprimi as folhas, e saindo, ela falou assim, mas vai cedo procurar serviço, hein? Não vai tarde não, porque ninguém vai dar serviço para você. Aí eu acordei no outro dia cedo e fui no distrito aqui, onde tem aliança ali, a Tec Mais, né? Antiga Tec Mais, parece que não está ali mais. E eu saí entregando. Aí eu passei em frente a uma metalúrgica, tinha eu acho que umas 100 pessoas. Eu olhei assim, já eram umas 9 horas da manhã, falei, aqui não vão me pegar, olha o tanto de gente que está na minha frente. Não tem chance nenhuma aqui, não conhecia nada de metalúrgico. Saí, fui até a última empresa lá do distrito. E sobrou um currículo na minha mão. Aí eu tive aquele sentimento assim, de pegar aquele currículo e falei assim, Deus, peguei ele na mão assim, falei, Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai abrir uma porta para mim lá naquela empresa que é a única que eu não entreguei. Que tinha mais de 100 pessoas. Que tinha mais de 100 pessoas lá. O único lugar que eu não entreguei. Aqui eu entreguei em tudo. Agora, se o Senhor existe, o Senhor vai abrir essa porta de emprego para mim. E fui lá, irmão. Voltei tudo distrito de a pé. Era 11 e pouquinho, já era horário de almoço. Toquei o interfone da empresa. Saiu o rapaz, só colocou a cara assim na porta. O que você quer? Não, vim trazer um currículo. Não, está no horário de almoço. Eu falei, não, mas só pega. Ele falou assim, não, está na hora de almoço. Isso aí a gente pega de manhã. Volta amanhã cedo aí. Eu falei, não, pega o currículo, rapaz. Nem for para você jogar na lata de lixo, mas você pega esse currículo aqui agora. Ele foi lá e pegou o currículo. Pegou o currículo e voltou para dentro. Quando eu cheguei na casa, eu deitei assim no chão e cansado, né? Não fazia nada. Cansado, daqui a pouco essa senhora, ô Clodoaldo. Eu falei assim, nossa, vai querer conversar agora. Porque pessoa de idade quer conversar, né? Eles gostam. Eles gostam. Falei, quer conversar agora, meu Deus do céu. Bom, mas talvez ela quer me dar um prato de comida, né? Ô, Clodoaldo, corre aqui. Aí fui lá. Ela estava com o celular, o telefone sem fio na mão. Tem uma empresa que vai falar que você é uma metalúrgica. Olha só, irmão. Olha o homem de cabelo branco. Olha a o última que Deus. se levou. Olha o que Deus faz. Meu Deus do céu. Oi, viu? Aqui é o fulano. Não conheço, não. Você acabou de entregar uma ficha aqui. Ah, sim. Viu? Tem como você vir aqui depois do almoço? Não, estou indo aí agora. Eu falei para ele. Estou indo aí agora. Ele falou, não, vem depois do almoço. Não, estou indo aí agora. Fui lá, irmãos. Naquela hora mesmo. Falei assim, não vou perder essa chance, né? Sentei lá no sol quente, não tinha uma árvore para sentar debaixo. Estou lá sentado lá. O dono foi chegar 2 horas da tarde. Da 1h10, mais ou menos, ele chegou umas 2 horas. Aí ele chegou, baixou o vidro, assim, ficou olhando para mim. Acho que ele pensou assim, o que eu fui fazer, né? Ele entrou, aí o rapaz mandou chamar eu, cheguei lá, entrei na sala de reunião, ele falou assim, o que te fez vir aqui? Eu falei, nada, eu passei aqui, tinha um monte de gente aqui, eu falei assim, eles devem estar contratando. Falei assim para ele. Falou assim? Falei desse jeito. Ai, ele assim, olhando para o meu currículo, assim, meu currículo não tinha nada, era só meu nome, né, o nome dos meus pais e os meus documentos. Né? Nunca tinha trabalhado? Nunca tinha trabalhado. Aí ele pegou e falou assim, você conhece lixadeira? Não. Máquina de solda? Ó, meu pai é soldador, né? Mas eu não conheço, não. Maçarico? Se eu não conheço a lixadeira, quem dirá o maçarico, né? Ele coçou a cabeça assim, ele baixou e falou assim, você já andou de avião?
Eu olhei assim, de avião? É, de avião. Não, olha, eu não sei porquê, mas eu vou te contratar. Vou te dar uma chance, rapaz. Você vai lá para Vitória, no Espírito Santo. Você vai trabalhar na ArcelorMittal lá. Na ArcelorMittal, Você vai morar de frente com a praia. Nunca tinha ido para a praia. Você vai morar de frente com a praia. Se você quiser vir embora, cada 30 dias eu te pago a passagem de avião. É tudo livre lá. Almoço, janta, hospedagem. Você aprende a trabalhar lá, hein, rapaz? Inclusive para mim. Ah, beleza. Para quem, né, malemã andava de ônibus, andar de avião, cheguei... Era uma oportunidade dessa, tinha Olha, que agarrar. Tinha que agarrar. Né? Olha o que Deus faz. Irmãos, mas pergunta se eu fui para a igreja. Não. Não fui. Esqueceu Não. da promessa? Esqueci da promessa, nem lembra na hora. Quando eu cheguei lá, que eu vi o mar, a areia, aqueles quiosques, aquela bagunça toda lá, eu falei, Aí eu conheci um pessoal lá, o pessoal não ia para a favela, eles tinham medo. E como eu já tinha o jeito de chegar, abordar o traficante, né, as pessoas do tráfico, eu falei, comecei a fazer amizade com eles e aí eu buscava para eles. Né? Não parou com o tráfico? Não, eu parei com o tráfico. Só que aí eu passei a trabalhar e sustentar o meu vício. Aí eu já não assaltava mais, já não traficava mais. Só que o que acontece? Um pedia para mim buscar, eu falava assim, eu busco você, mas você me dá uma. Né? Então eu comecei a negociar a minha ida até a favela. E eu me lembro que um dia, num domingo, a gente não foi trabalhar e a hora que eu abri o portão, sendo um portão fechado da casa, né, a hora que eu abri o portão assim, tinha uma macumba. Eu acho que tinha uns 30 metros assim, de macumba. Tinha uísque, vodka, dinheiro. E eu falei assim, nossa, eu vou pegar tudo que lá para mim. Fui lá e peguei o uísque, o dinheiro. Jesus. E tinha umas alianças lá, só que as alianças eram de bronze. Eu falei, isso aí eu não vou pegar, não. Só que uns caras viram lá e pegaram a aliança. Falaram, vai lá trocar na favela. Eu falei, os caras vão bater no 6, em Super 5, sei lá. E falou, mas o que você vai fazer com isso aí? Eu falei, eu vou beber. Rapaz, isso aí é do diabo. Eu falei, se ele quiser, ele vem pegar comigo, que agora é meu. E foi, irmãos. Aí um chegava assim, quem bebe, você diz que fica louco. Eu falei, você fica louco, eu não sei. Eu sei que agora eu vou tomar. E no fim eu tomei todas aquelas bebidas que estavam lá. Tomei tudo. Peguei o dinheiro, gastei lá na boca. Né? Mas não falei que era da macumba para os traficantes, não quem ia apanhar era eu, né? E aí o encarregado da ArcelorMittal, o engenheiro, na verdade, ele gostava muito de mim. Né? Ele falava assim, tudo que pede para você, você faz, você não tem corpo mole, não sei o que e tal. E o salário era bom? Salário bom. Na época eu estava... Isso aí em 2005, eu estava ganhando acho que uns 2,5 por mês. Em frente à praia? De frente com a praia. E ele falou assim, eu vou estudar você, fica aqui com a gente. O engenheiro gostou de mim, ele falou assim, você vai crescer aqui dentro da empresa. Eu falei assim, não, eu vou voltar embora. E vou voltar embora. Eu liguei pro patrão, eu quero voltar embora. Aí eu voltei embora. Quando eu voltei embora, Você lembra o ano que foi isso? Isso aí foi em 2006. Quando eu voltei embora, o meu pai estava cuidando, porque meu pai tinha arrumado uma mulher, né? Uma esposa. O meu pai estava cuidando da irmã dela, da esposa dele, que era, né? Que infelizmente ela faleceu, né? Era a mãe da minha esposa hoje. Né? Então, ela era irmã da minha madrasta. Ela é irmã da minha madrasta. Aí eu cheguei de viagem, aí elas me convidaram para ir na igreja. E eu falei assim, vamos, né? Não tem nada a perder, vamos lá. Aí eu cheguei na igreja, eu via todo mundo chorando. O culto começou e aquele monte de irmão chorando, eu olhava assim e falei, nossa, o que será que eles estão sentindo, né? Será que está doendo? Eu nunca tinha visto aquilo lá. Igreja evangélica. Igreja evangélica. Aí a minha esposa, que até então não era minha esposa na época, sentou lá com os jovens lá e eu fiquei sentado lá do lado dos irmãos e eu ficava olhando assim, né? Eles chorando, né? O louvor, a pregação. Só que quando eu cheguei em casa eu falei para minha madrasta, né? Que a gente passou a ter uma consideração de mãe com ela, né? Que ela praticamente depois, né? Cuidou do meu pai. Sim. Com isso aí meu pai parou de beber. Então até a gente chamava ela de mãe. Né? Só que eu cheguei em casa, eu cheguei bravo. Eu falei assim, eu nunca mais eu quero ouvir falar de Deus. Porque essa menina falou para mim que Deus queria falar comigo
Eu cheguei lá, todo mundo chorava na igreja e Deus não falou comigo, foi nada. Eu não, se falar de Deus para mim, vai entrar no pau. Eu não quero saber de Deus, não. E fui embora, moço. Ai, meu Deus. Aí eu fui para Taquari, lá onde está alagado lá, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Fui lá montar uns tanques lá, né? Aí já tinha aprendido a trabalhar. Uhum. Já era profissional. Já estava um do nada. profissional, já. Passei a crescer nessa própria empresa, né? Uhum. Aí eu fui para lá. E aí um dia eu fui num baile funk lá e eu tava com 10 gramas de cocaína no meu bolso. Só que quando eu cheguei no baile funk, aí é onde que Deus começou a trabalhar na minha vida. Quando eu falei que eu não queria saber mais de Deus, ele falou assim, agora eu vou Agora mostrar, eu vou te pegar. agora eu vou mostrar quem que eu sou para ele, né? Quando eu cheguei assim, que eu olhei assim no baile, eu falei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu vi uma moça assim, e quem usa conhece quem usa, né? Eu falei assim, moça, traz aqui para você. Fui cumprimentar ela assim, dei para ela a droga e fui embora. Fui embora, cheguei na casa lá onde tinha os outros funcionários também. O que foi? Eles chamavam eu de D2 na época. O que foi D2? Ah, pai, cheguei lá, não me senti bem não, vim embora. Ficamos ali na obra ali um tempo. No outro dia eu voltei, né, comprei a droga de novo. Só que aí de lá, eu peguei e fui para São Paulo, em Guarulhos. Né? Quando eu cheguei em Guarulhos, né, a mesma coisa, eu negociava com os funcionários. Ó, eu desço a favela, só que é o seguinte, cada uma eu ganho uma. Ô, louco, não sei o que e tal, e você vai usar mais que a gente. Falei, não, então vocês vão buscar, eu busco a minha, vocês buscam a de vocês. E é onde eu falo que o diácono, ele é o trabalho mais bonito da igreja. Uhum. Tem muita gente que fala assim, eu também acho. O pastor é o trabalho mais bonito da igreja, né? A posição, o cargo, porque o pastor fica sentado na cadeira central ali, né? É visto por todos, mas sendo que na realidade é o diácono, né? Porque o diácono, todo mundo pega na mão dele, uhum. Né? Ele sorri, a pessoa está cabisbaixo, ele chega, ô meu irmão, paz do Senhor, ô irmão, não fica triste não, Deus tem uma palavra para você, né? O irmão está indo embora, todo mundo pega na mão dele, né? Ele é recepcionista ali. Ele é o cartão de visita da igreja. E ele é o diácono, né? Uhum. E muitas das vezes o diácono ele não enxerga isso aí. Né? Ele tem uma visão que assim, nada impede da pessoa querer crescer ministerialmente. Sim. Né? Se a pessoa tiver o chamado, né? É um escolhido de Deus para ser um presbítero, um evangelista, um pastor. Mas se a chamada dele for para ser um diácono, ele vai ter o galardão de um pastor, ele vai ter o galardão Sim. de um presbítero. Sim, verdade. E aí eu fui num bar, né? E quando eu saí do bar, antes de eu descer, porque na região de Guarulhos que a gente estava ali, perto da Monteiro Lobato, a favela estava para baixo. A casa que a gente estava era na parte mais alta. E a favela era para baixo. Não tinha que descer a favela, não era subir o morro, né? Era o contrário. E no que eu desci os degrauzinhos do bar assim, o porteiro, o diácono, grudou no meu braço, que assim, eu achei que era briga na hora, né? Porque em Guarulhos não conhecia ninguém. Passou em frente a uma igreja. A igreja era quase do lado. Uhum. Tinha o bar aqui assim, aí tinha uma residência, uma pizzaria, aí a igreja, a Assembleia de Deus do Belém era do lado. Aí na hora que eu desci assim, tinha acabado o culto, o porteiro estava subindo, o diácono estava subindo. Ele grudou-se no meu braço e falou assim, Deus quer falar com você. Isso era num sábado. E eu falei assim, nossa, mas essa conversa de Deus de novo, isso é perseguição, pensei comigo, só pode. Aí ele olhou assim no meu olho e falou assim, ó, vem amanhã, 7 horas, que Deus vai falar com você. Aí eu desci a favela, quando eu desci a favela, que eu peguei a droga com o pessoal lá embaixo, que eu subi, eu já subi pensando, falei, será que Deus quer alguma coisa comigo mesmo? Mas eu acho que eu não tenho futuro nenhum para Deus, não. Deus não vai olhar para mim, não. E fui pensando nisso aí. Quando eu cheguei na casa, eu catei a droga e falei para eles assim, ó, pega tudo para vocês. Até a minha parte eu dei para eles, o que eu tinha comprado. O que aconteceu? Você não está bem? Não, eu estou bem. Não, você não é assim. Ah, tem alguma coisa nessa droga aí que você não quer usar. Eles acharam que eu tinha feito alguma coisa assim para matar eles, ou eles passar mal, alguma coisa. Eu falei, não, eu não quero. Mas era o Espírito Santo te incomodando. Deus já estava ali usando o Espírito Santo para trabalhar dentro de mim. Né?
Então já vou fazer a próxima pergunta. Como foi seu encontro com Cristo? Então, aí foi nesse domingo. Uhum. Foi nesse domingo que, nessa época, essa empresa que eu trabalhava teve uma crise mundial na metalúrgica. Né? Então, para ele não mandar a gente embora, ele vendeu os carros. Então, a gente tinha que trabalhar de a pé. Então, a gente descia ali a Monteiro Lobato ali de a pé e ia até lá na beira da pista lá, onde a gente estava fazendo um barracão lá. E aí, nesse domingo, eu fiquei o domingo todo pensando, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. Aí quando deu 4 horas, acabou o serviço, eu falei assim, eu vou embora correndo, porque se eles chegar primeiro que eu vou tomar banho lá para as 10 horas da noite. Uhum. Né? Aí subi embora correndo, cheguei, tomei banho e fiquei sentado lá num sofazinho que tinha lá esperando a hora. Eles passaram assim, olharam, você vai lá descer lá? Eu falei, não vou. Por que você não vai? Eu vou para a igreja. Quer ir? Vamos. Não, você não vai para a igreja. Não, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. O rapaz pegou no meu braço e falou que Deus queria falar comigo. Eu vou lá ver o que Deus quer comigo. Hoje eu vou para a igreja. Ah, não, você vai usar droga sozinho. Você está tirando a gente, que é a linguagem que eles usam lá fora, né? Uhum. Você está tirando a gente. Falei, não, eu vou para a igreja. E fui. A igreja era uns 100 metros assim, da casa onde a gente estava. Quando eu cheguei na porta da igreja, tinha uma moça, uma irmã. Aí ela falou, ela estava assim escrevendo o nome dos visitantes, falou assim, como que é o seu nome? Eu falei, eu sou Clodoaldo. Como eu já sabia que eles iam me apresentar, que eu tinha ido aqui, eu sou do interior, sou de Ourinhos. Ela assim, olhando assim, de que igreja que o irmão é? A hora que ela falou que igreja que eu era, eu fiquei bravo com ela. Que igreja, nada. O rapaz pegou no meu braço e falou que Deus queria falar comigo. Eu não sou de igreja nenhuma, não. Aí ela levantou o rosto assim, parecia uma lua. O brilho de Cristo, né? Ela falou assim, não, é que eu estou vendo um brilho no seu rosto que só quem é escolhido que tem. Aí eu falei, ai, moça, me desculpe, moça, eu estou nervoso, né? Eu estou sozinho aqui, eu sou do interior, o rapaz falou lá, olha, me perdoe. Aí eu sentei na última cadeirinha lá, eram umas cadeiras brancas de plástico, sentei lá e fiquei lá. Aí começou o culto. Né? Começou o culto, o hino da harpa, eu já comecei meio que querer chorar no hino da harpa. E como eu era marrentinho, eu falei, o que será que está acontecendo comigo? Verdade. Eu falei assim, o que será que está acontecendo comigo? E nisso aí sentou um senhorzinho do meu lado, cabecinha branca. Aí ele falou assim, você é daqui? Eu falei, não, eu sou de Ourinhos. Ele falou, ah, que bom, eu conheço Ourinhos. Né? Ah, que bom também. Mas aqui não é bom lugar para ficar conversando, ele falou para mim. Aqui é lugar da gente cultuar. Eu pensei comigo assim, ele puxou conversa comigo. Aí tá. Os departamentos louvou, né? As crianças, os jovens. Né? E aí eu chorei, comecei a sentir a presença de Deus. Assim, só que assim, não sabia que era a presença de Deus. Eu falei assim, mas o que será que está acontecendo comigo? E nisso aí foi uma moça lá de uns 49 para 50 anos. Uma moça não, já uma senhora, né? Ela falou assim, antes de eu louvar esse hino, eu quero aqui testemunhar. Meu marido usa cocaína há mais de 30 anos e hoje ele decidiu se internar. Eu estava orando para que ele se internasse, ele procurasse uma ajuda. E hoje ele decidiu, ele foi para uma clínica, na época lá ela falou a cidade que ele tinha ido. E ela começou a louvar um hino. Irmãos, mas eu chorei nesse hino, mas eu chorei. Eu nunca mais ouvi esse hino. Parece que aquele hino foi ali escrito, exclusivamente, exclusivo só para aquele dia. Né? Falava sobre a rosa de Saron, né? De recomeço, de nova vida. Aí tá. Aí o pastor levantou, né, para fazer a ministração, ele leu Isaías 6, né, quando Deus chama Isaías. Né, na verdade, ele faz o chamar, né? Quem há de ir por nós, né? E ali ele começou a pregar, né? Falar de Isaías. Começou a falar de Isaías e tal. No final do culto, ele pegou e falou assim, a igreja se coloque de pé. Né? Quem quer vir aqui receber oração, né? Que estiver enfermo, tal, vem para cá. Quem quer aceitar Jesus? Né? Eu falei assim, eu não vou lá não, né? Eu vou ficar aqui mesmo. E aí ele começou a ministrar. Né? Começou a ministrar, aí daqui a pouco ele falou assim, tem um moço aqui que
ele sofre muito cedo ele é escravizado. E começou a contar a minha história, né? Que a minha mãe tinha ido embora, que eu tive as 2 overdoses, que num dos assaltos, quando a gente foi dividir o dinheiro, uma automática falhou na minha cabeça, né? Num acidente de moto que eu tive a 100 por hora, né? E aí ele foi contando assim tudo, aí eu falei assim, mas será que esse pastor é de Ourinhos? Então, Ou tem alguém que... Aí quando eu olhei para aquele senhorzinho, já não estava mais do meu lado. Falei, será que foi aquele senhor que foi falar para ele que eu era de Ourinhos? Aí ele pegou e falou assim, ó, você, apontou para mim, é você que Deus está chamando, e não é de hoje. E para confirmar que Deus está te chamando, esses dias você... Só que ele falou minha mãe, ele não foi minha madrasta. Ele falou assim, você falou para sua mãe que você nunca mais você pisaria o pé dentro de uma igreja. Deus te chama aqui hoje. Irmão Daniel, irmã Naé, eu não sei como eu fui parar lá na frente. Eu não sei se foi o anjo que carregou. Carregou. Te carregou. né? Eu sei que quando eu abri os meus olhos, eu estava ajoelhado e uma poça de lágrima onde eu estava ali. E daquele dia até hoje, eu nunca mais eu coloquei uma droga na minha boca. Eu fui liberto ali. Eu fui liberto ali naquele culto. Eu tive um encontro com Cristo e fui liberto ali. E qual o sentimento após o encontro com Cristo? O que mudou na sua vida? Olha, na realidade, Deus a gente não explica, né? A gente só adora, né? Mas assim, a alegria que eu precisava ter lá fora para preencher o vazio no meu coração, eu não precisei mais. Porque o Espírito Santo ele preencheu todo aquele vazio que eu tinha, né? Aquele vazio que eu tinha dentro de mim. A paz, né? A paz. Não tem dinheiro que pague. Só que assim, o adversário ele me tentou. Até por causa da abstinência do corpo também, né? Sim. Tem um lado espiritual, né? E tem a abstinência do corpo. Até muitas das vezes a gente vê a pessoa falar assim, faz uma oração, daqui a pouco a pessoa vira e fala assim, não, nunca usei droga. É mentira, né? Ele faz cara de nojo. A gente vê muito testemunho assim, isso aí não cola, isso aí é mentira. Eu falo porque eu sou uma experiência viva. Porque, primeiro, tem a abstinência do corpo. Sim. Né? E como foi lidar com isso? Então, aí eu ganhei uma Bíblia. A Bíblia não aquela dos Gideões, não. Uma pouquinho maior que cabia no bolso de uma calça jeans. E eu passei a andar com essa Bíblia no trabalho. Né? Onde eu ia, eu estava com essa Bíblia no bolso. Quando vinha a abstinência, o desejo de usar a droga, o que eu fazia? Eu abria a Bíblia. Eu abria a Bíblia e começava a ler, sem entender nada. Né? Lia um pedaço, daqui a pouco virava ali, do outro lado, lia o outro pedaço. Deus falava. E Deus falava. Aí começava a louvar um hino aí eu passei a frequentar a igreja. Que eu ouvia. Não essa igreja que você foi. Não, eu frequentei um pouco, só que aí eu fui mudando de cidade, né? Como eu trabalhava para fora. Tá. E cada cidade, quando eu chegava na cidade, Eu já procurava a igreja. Era o primeiro passo que eu fazia, era procurar uma igreja. Né? Isso aí foi em Dourados, foi em Carapó, no Mato Grosso, em Bento de Abreu. Bento de Abreu foi assim uma das experiências assim, que eu acredito que começou assim o meu ministério ali. Né? Porque quando eu cheguei em Bento de Abreu, que eu fui procurar a igreja, né, tinha 2 Assembleias de Deus. Eu procurava a Assembleia de Deus, né, do Belém. E aí, cheguei lá, só tinha uns anciãos. Né, só aqueles irmãos de cabeça branca. Eu falei assim, nossa, a igreja não tem jovem. Vou ficar aqui mesmo. E sentei lá e fiquei lá. E os irmãos lá, só me apresentaram. Quando acabou o culto, o pastor veio falar comigo. Falou assim, viu, você não é daqui? Eu falei, não, eu sou de Ourinhos. Aqui não tem jovem, irmão. A igreja que tem jovem é uma congregação que tem ali em cima. Lá é só jovem. É só jovem. Vai lá, você vai se dar bem, aqui só tem, né, gente de idade, aqui é meio paradão. Vai, então tá bom, eu vou lá amanhã lá. Fui lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, aquele monte de jovem, falei, nossa, que igreja bacana, né? Tem bastante jovem. Só que o pastor já veio. Olha o pregador da noite. Jesus. Eu falei, pregador? Não sei pregar, não. Não, você sabe sim. Não sei. Passou o culto, assim, daqui a pouco, vamos ouvir o irmão Clodoaldo. Ele é lá de Ourinhos, lá ele é o pregador da noite.
Eu falei, meu pai, e agora o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo, conta seu testemunho. Contei meu testemunho. Quando acabou o culto, o pastor falou assim, volta amanhã, irmão. Que pregação Viu? melhor que essa? Volta amanhã, pastor, mas eu não sou pregador, não. Volta amanhã. Voltei nada, irmão. Eu fui lá na igreja dos anciãos lá. Falei assim, eu vou ficar aqui. Pelo menos lá você ficava quietinho, aprendendo, né? Lá eu vou ficar quietinho aprendendo. Deixa eu perguntar, já era batizado nas águas? Como é que Não, era? não era nem batizado. Tava começando. Tava começando. Porque eu viajava muito, quando eu chegava não tinha batismo. Aí eu conheci um pastor do era Assembleia de Deus, só que outro ministério. Né? Ele falou assim, eu te batizo, só que você tem que ficar aqui. Eu falei, não, eu aqui não quero ficar, não. Agora, como foi a confirmação da sua chamada no ministério? Então, aí foi quando eu passei a namorar a Fabiana. Voltou para Ourinhos. Aí, não, eu tava nessas viagens ainda, Nas né? viagens. Meu pai ainda cuidando da mãe dela. Mas ela era daqui de Ourinhos. Elas eram de Goiânia. Meu pai trouxe elas de lá para cá para poder cuidar delas, né? Porque a mãe dela teve um AVC. Sim. E aí era só elas lá, não tinha o pai também, né? Os pais eram divorciados. E aí eu falei para ela assim, eu tô indo para a igreja, né, tal. E aí com isso aí a gente passou a namorar. Só que olha, eu aprendi que o crente namora para casar. Então nós vamos ter que casar. E quando a gente casou, um dia a gente estava na porta da igreja e vinha subindo uma irmã para o ensaio de ciclo de oração. E ela pegou e falou assim, ô Clodoaldo, Deus mandou te falar que é para você se preparar. Mas se preparar para quê, irmã? Eu vou morrer? Ela falou assim, não, Deus vai te colocar no meio dos príncipes. Se a irmã está falando que a gente vai me colocar no meio dos príncipes, mas eu não estou entendendo. Ele falou, não, se prepara. E virou para a Fabiana e falou assim, você também, viu, Fabiana? Você se prepara para acompanhar o seu esposo. E aí eu fui visitar um presbítero que estava desviado. Né? Quando eu cheguei lá, né, ele falou assim, você foi o único que veio me visitar. Né? Eu falei assim, não, irmão, eu senti falta do irmão lá e tal, conversei. Quando eu voltei lá, a Fabiana falou assim, a irmã só veio aqui para falar e foi embora. Fabiana, se ela for para se preparar, vamos se preparar. Só que aí eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor confirme através do meu pastor. Né? Que o Senhor confirme através dele. Porque você vai num culto, várias pessoas falam assim, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida e tal. E naquela semana, eles tinham chamado para me contar meu testemunho lá no São Carlos. Numa manhã missionária com os jovens lá num sábado. E aí, eu peguei, né, estava em casa um dia lá, né, orando, buscando o Senhor, e eu falei, Deus, se for para mim lá, eu quero que o Senhor confirme através do meu pastor. Aí fui de manhã na manhã missionária lá, no sábado de manhã, né? Contei meu testemunho, falei um pouco da palavra, né? Já estava desenvolvendo um pouco mais. Né? E até então a gente já era até líder de jovens, né? Né? Já estava assim, estava crescendo já o ministério, que é muito grande o testemunho. Então, E qual igreja estava? Essa época eu já estava no Belém. Estava no Belém. Mas quando eu casei com a Fabiana, eu já estava em outro ministério. Sim, né? sim. E aí, né, eu tinha aceitado Jesus no Belém, lá em Guarulhos, né? Tinha me identificado mais com o Belém, e, né, a gente acabou vindo para o Belém. Até quando eu fiz a teologia, eu entrava ali, ficava olhando, falava a estrutura, falava assim, nossa, eu preciso vir para cá logo. Né? E aí um dia eu fui conversar com o pastor Dorival, eu falei, pastor, eu sou de outro ministério, mas eu queria ficar aqui. Ele falou assim, não, irmão, fica lá mesmo. Né? O jeito, né, dele, ele não quer trazer as pessoas de outra igreja. Não, né? ele tem isso. Ele tem isso com ele, né? Fica lá mesmo, irmão, não sei o quê. Pastor, mas eu gosto daqui, né? Não, então no tempo certo o irmão vem. Né? Isso aí passou um ano, né, desse tempo certo que eu tinha conversado com ele. Não sei nem se ele lembra desse dia. Só que num sábado, né, eu estava na porta da igreja para que dá acesso ao estacionamento de cima ali, né? Eu estava ali e aí eu falei assim, eu vou no banheiro. Só que eu falei assim, mas para mim ir no banheiro eu queria ofertar primeiro, né? Tirar a oferta primeiro, dar minha oferta, depois eu vou. E nisso aí o pastor Milton levantou, ele estava dirigindo o culto.
Ele levantou e falou, vamos tirar a oferta agora. Fez uma oração, passou a salva. Quando eu fui usar aquele banheiro atrás ali da tesouraria, o Espírito Santo falou assim, não, você vai descer lá embaixo. Você vai atravessar a igreja, você vai descer lá embaixo. Eu falei, nossa, tem que atravessar a igreja aqui, tão perto. Atravessei a igreja. Ali onde estão os músicos ali, fui, desci a escadinha. Quando eu desci a escadinha, dei de topo com o pastor Dorival sentado no banquinho ali, do lado da secretaria. Não tem um banco ali? Sim, sim. Ele sentado, eu falei, meu Deus No do refeitório céu. ali. No refeitório. O pastor ali, ele vai chamar minha atenção, eu pensei comigo, né? E agora? Peguei e fui pro banheiro quietinho, só fiz assim. Falei, senhor pastor, baixei a cabeça e fui pro banheiro. Quando eu voltei, eu falei assim, agora eu vou ter que passar por ele, né? Vai ficar chato, ele sabe que eu fico naquela porta lateral ali, e agora eu cortar a volta dele. Aí que eu passei por ele assim, ele, pai senhor, irmão. Pai senhor esticou a mão para mim assim, pai senhor. Irmão, pega um copo d'água para mim ali. E tava ele mais um pastor sentado com ele. Aí fui lá, pegou o copo de água para ele. E ele falou assim, irmão, você tem a convicção do seu ministério já? Eu falei assim, pastor, eu estou orando para Deus, eu pedi para Deus confirmar. Né? Mas Deus me confirmou. Eu estou precisando de um obreiro lá em Campos Novos. Campos Novos. Mas eu achei que era para pregar. Eu vou, pastor. Você vai, irmão? Vou. Estou aqui para isso, né? Mas, irmão, você está entendendo o que eu estou falando? O irmão vai dirigir a igreja lá. É dirigir a igreja? Pastor, eu tenho que orar. Ele falou, não, irmão, já orei. Falei, não, pastor, eu tenho Mas que... foi você que pediu, que Não, queria então. confirmação pela boca do pastor. Né? Tinha que ser ele, né? Tem que ser ele. Aí eu falei assim, pastor, mas é o seguinte, eu preciso falar com a minha esposa. Né? É porque teria que ir embora, né? Teria que ir embora, né? Abandonar a profissão. Abandonar é um modo de se falar, né? Sair da profissão. E aí eu cheguei nela assim, ela estava sentada nos penúltimos bancos ali da sede, ali, eu cheguei assim, Fabiano, o pastor está chamando a gente lá na sala. O que você fez? O que você fez? Não, ele quer conversar. Mas o que ele quer? E saí andando, né? Falei, vou deixar para ela resolver, né? Se ela falar sim, amém. Se ela falar não, amém do mesmo jeito, né? Porque não tem como fazer a obra com duas cabeças contrárias, né? Um pensando uma coisa, o outro pensando outra. Sim, sim. Eu vou deixar para ela resolver. E saí na frente, ela falou, me espera aí. Eu falei, não, eu vou lá que eu tô indo, já para não ter que ela ficar perguntando. Contar para ela. Você não queria enfrentar tudo sozinho, não, né? Eu vou deixar para ela resolver. E aí, quando a gente chegou na sala, estava o pastor, né? E esse outro pastor. E aí ele conversou com ela, né? Aí ela falou assim, amém. Né? Eu sonhei que a gente estava numa igreja nova. Aí o pastor deu um glória a Deus, né? Glória a Deus, porque a igreja lá era nova, tinha acabado de inaugurar a igreja lá, né? De construir e levantar o templo novo, né? E ela falou assim, tem uma construção do lado. Aí o pastor falou assim, construção não tem não, minha irmã. Tem uma casinha velha lá, né? Já antiga. Mas para confirmar que é vocês que Deus está mandando para lá, o pastor é um homem de Deus. Isso aí a gente não tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Ele falou assim, para confirmar que Deus está te mandando para lá, vocês para lá, você não pode engravidar, né, irmã? Aí ela começou a chorar. Ele falou assim, não, pastor, eu sou estéril, não posso engravidar. No 4º mês a irmã vai engravidar. Escuta o que eu estou falando. Amém, irmãos? Eu falei, amém, pastor. Meu Deus. E no 4º mês, irmãos, a Fabiana engravidou da Sara, que é a primeira filha nossa. Meu Deus. Se cumpriu a promessa de Deus. Então, Campos Novos foi a primeira igreja que você cuidou, então? Isso, foi a primeira igreja. Foi para Campos Novos, primeira igreja, e agora em Campos Novos, né? Você fez um trabalho muito grande lá, né? Um trabalho belíssimo, né? Campos Novos é uma congregação mais longe, né? Que nós temos da cidade de Ourinhos. Agora, qual a experiência com Deus que marcou no começo da sua chamada, como já um dirigente de igreja? Quando a gente chegou lá, com o pastor, vários irmãos nos receberam muito bem, né? O pastor estava junto, né? E o pastor, ele é novo, né? Não tem experiência ainda. Você foi como presbítero, né? Não, eu era diácono, fui como diácono. Diácono. Fui como diácono. Diácono. Né? Fui como diácono. Só que quando a gente veio embora, que até então a gente não mudou já direto para lá, né? Sim.
a gente ficou acho, uns 20 dias ainda indo e voltando, né, nos cultos. Só que quando a gente tomou posse no domingo, quando eu fui na quarta-feira lá, já chegou um irmão em mim e falou assim, ó, o pastor falou que é para a gente ajudar você, só que você fica sabendo que a igreja aqui é minha. E eu vou assim e falei, oxe, a igreja é sua, irmão? Mas eu jurava que a igreja era de Jesus. Mas hoje, então, eu vou entregar ela para Jesus de volta, irmão, porque a igreja é de Jesus. E aí, no culto, eu peguei e falei na oração, na oração de abrir o culto, eu falei, Jesus, até hoje o homem mandou aqui, mas hoje eu estou devolvendo a igreja nas tuas mãos. Glória a Deus. E cumpra em mim o seu querer. O que tiver que a gente passar aqui, eu sei que o Senhor está conosco, porque o Senhor falou que é cuidar da gente aqui. E ali a gente viveu assim vários milagres, irmãos, eu com a irmã Fabiana, com a minha esposa. Né? Inclusive as nossas filhas, né? Tem duas, né? Temos duas filhas. Então, o principal milagre, né, foi a vinda da Sara, né, ao mundo, né, de um ventre estéril. Só que quando a Sara nasceu, ela tinha uma rejeição ao leite. E você vê assim todo o processo que foi para a gente descobrir que a rejeição era o leite, que eu falo assim, ó, Deus quando Ele quer fazer, Ele toca até no coração do presidente da República. Porque lá a gente tinha um trabalho no Sem Terras lá, né? Na verdade eles não gostam de chamar de Sem Terra, tem que falar assentamento, Banco da Terra. Banco da Terra. 18 quilômetros de estrada de chão. E um dia eu precisava ir lá e fazia acho que uns 11 a 15 dias que chovia e não parava. E a Fabiana falou assim, fica em casa. Eu falei assim, não, eu tenho que ir lá no culto. Eu vim aqui para fazer a obra. Só que eu fui e perdi a placa do carro. Passei numa poça d'água lá, a poça arrancou a placa do carro e eu não percebi, voltei embora. Cheguei e falei, nossa, Fabiana, cadê a placa? Ixi, agora eu vou ter que correr atrás de documento do carro. E na época, ficava em R$ 1.500 para fazer todo o documento com a placa, tinha que fazer transferência, umas coisas todas. E eu não tinha o dinheiro. E aí é onde que Deus toca no coração do presidente. Só que aí um irmão emprestou para mim esse dinheiro. Eu falei, mas irmão, eu não vou poder pagar. Não, fique em paz, pastor. O que se eu tiver, o senhor me paga. Vai pagando aos poucos. E nisso aí, na segunda-feira, o presidente da época, ele liberou o fundo de garantia daqueles que tinham retido, que pedia a conta, né? Quando você pede a conta, você, não sei se saca hoje, mas antigamente não sacava. Ficava lá. Só quando é demitido, né? Só quando era demitido, né? E aí ele liberou. Eu sempre saía de uma empresa, eu pedia a conta para ganhar mais na outra, né? Eu tinha uns 3 retidos lá. Falei, que benção, eu vou ter uns 6 mil para pegar lá. E aí eu falei para o irmão, vou poder te pagar. Né, o presidente liberou lá, eu vi lá na televisão e tal, beleza. Mas fique em paz, pastor. Quando eu peguei o dinheiro, ele falou assim, ó, pastor, eu fiquei sabendo que a sua filha precisa de passar no médico. Pega esse dinheiro que eu te dei, os 1.500, e paga uma consulta para ela. E a gente vê até aqui em Ourinhos, na época a doutora cobrou R$ 900 só a primeira consulta. Né? Aí ela pegou e falou assim, ó, a sua filha, ela tem uma rejeição ao leite, né? E eu vou passar aqui a dieta que ela vai ter que ter. E como vocês moram em Campos Novos, eu acho que mais perto, lá onde vocês vão adquirir isso aqui, é em Marília. Eu fui ver lá um leite que era para ela, na época, custava R$ 350. Nossa. Eu olhei assim e falei, Fabiano do céu, como que a gente vai fazer? Eu não tenho esse dinheiro, não tenho nem de onde tirar. Vamos falar com o pastor, que era o pastor Dorival, né? Eu falei assim, não, mas Deus falou que ia cuidar da gente, Fabiano. Se a gente viesse para cá, Deus ia cuidar. E fomos para oração. Aí um dia eu estava de madrugada na igreja, Deus falou assim, vai visitar a irmã fulana. E você vai chegar lá, ela vai te dar 3 litros de leite. De vaca. E você vai chegar e vai dar para sua filha. Estava ali naquele fervor, né? Fui na casa da irmã. Mas esperei dar umas 9 horas da manhã, né? Cheguei lá, né? Tô lá na casa da irmã, conversa aqui, conversa dali. Irmã, posso fazer uma leitura? Pode. E a irmã não falava nada para mim. Fiz a leitura da palavra, fiz uma oração. A hora que eu ia saindo, ela falou assim, ô pastor, eu posso dar um negócio para o senhor? Não vai ficar constrangido, não? Eu falei, não. Vou te dar 3 litros de leite. Demais, né? Eu peguei e fiquei quieto, sabe? Eu dei aquela glória lá por dentro, falei assim, não vou falar nada para ela, né? Amém, irmã, pode. Mas você não vai? Não, irmã, isso é de Deus, irmã. É mesmo, pastor? É. E aí peguei o leite, corri no mercado e comprei eu
Eu não lembro agora o nome. Eu sei que é uma mistura, não é o Nescau, aqui nunca é de chocolate, é de morango. Nesquik? Tem Quick, Nesquik. Tem vários. Eu sei que era tem vários. R$ 27. Uhum. Comprei lá, cheguei em casa, falei, Fabiana, ferve o leite e desce aqui pra... Não, você vai matar minha filha, que não Porque sei ele o era quê. tolerante à lactose, né? Tolerante à lactose. Vai matar minha filha, que não E sei o o leite quê. era de vaca. E o leite era de vaca. Pouco forte. Aí ela falou, não vou dar. Falei, Deus mandou dar, Fabiana. Quando ela esquentou e passou lá, né, deu para ela rejeitou. Aí a Fabiana começou a chorar. A pele dela já ficou vermelha na hora, assim. A Fabiana começou a chorar. Minha filha vai morrer, que não sei o quê. Eu entrei dentro do quarto e comecei a orar de novo. Falei, Senhor, o Senhor mandou ir lá. A irmã me deu leite. E agora chega aqui em casa, acontece isso. Ele falou assim, mas eu não mandei você comprar esse, eu precisei comprar um Nescau. Eu não lembro agora o nome da mistura que eu comprei, que era de R$ 27. É para você comprar um Nescau. Corri no mercado, comprei um Nescau de R$ 7. Quer dizer, de 27 paguei 7. Cheguei lá, dá um Nescau para ela. Irmãos, pegou e está até hoje aí para a glória de Deus. Que benção. Não deu rejeição nenhuma. Não deu rejeição nenhuma. E a mais nova, ela também teve um milagre muito grande assim, na vida dela, porque ela passou dos dias de nascer. O hospital segurou a Fabiana lá, né, e a bolsa já tinha estourado. E aí ela pegou uma bactéria e teve que ficar na UTI. Então eu ia de Campos Novos todo dia para Marília, né? E chegou no 7º dia, até então não tinha encontrado ainda o chefe da UTI infantil lá, do Hospital da Mulher. Sim. Aí eu ia assim, minha filha, todo dia olhava ela naquele monte de fio ligado nas pernas, no pé, na cabeça. E aí a Fabiana falou assim, é 21 dias tomando essa medicação e eles ainda acham que vai ter sequela. Mas não pode ser. Aí chegou esse médico, um naniquinho, e falou assim, ela não sai daqui antes de 21 dias. E eu falei assim, você não conhece meu Deus. E peguei e fui embora, né? Entrei no elevador chorando. Quem que entra no elevador? O médico. Pai, menos de 21 dias você não tira sua filha daqui. E a gente sempre ouvia o testemunho do Samuel Mariano, que ele colocou uma cadeira no quarto lá e falou para Deus sentar lá, né? Eu fiz isso aí com Deus no carro. Falei, Deus, senta aqui e vamos embora. Você vai comigo até em Campos Novos agora e eu quero tirar umas dúvidas com o senhor. Né? O senhor pode ficar bravo comigo, mas eu quero conversar com o senhor. E fui ele falando, Deus, o senhor cuidou de mim até hoje. O senhor fez tanta coisa na minha vida. O senhor prometeu de que se a gente viesse para cá, o senhor ia cuidar dos mínimos detalhes da nossa vida. O senhor deu 2 filhas para a gente. Só que agora, senhor, eu estou vendo a minha filha lá. E o homem disse que eu não tiro elas diante de 21 dias. Não, senhor. Eu sou teu servo. E falando com Deus. E saí de Marília até Campos Novos. Quando eu cheguei, eu passei o trevo de Campos Novos, tem mais 12 quilômetros até a cidade. Quando eu cheguei no último redondinho lá, um retorno que tem, que já entra na cidade, o telefone tocou. Eu olhei assim a Fabiana. Aí, na hora, você fiquei desesperado, né? Viu? Você está onde? Acabei de chegar em Campos Novos. Então volta aqui que a Tabata recebeu alta. Olha que benção. Eu falei, Maravilha. não acredito. Mas você está em Campos Novos? Deixa que eu vou voltar de ambulância, que lá a ambulância buscava os pacientes. Não. Eu vou buscar minha filha. Não tinha chegado nem em casa. Não tinha nem chegado em Já casa voltou? ainda. Já voltei para trás para buscar ela. Deus, assim, foi assim, os 2 milagres, assim, fora os milagres que aconteceram, que assim que mais marcou assim na vida da gente. E é isso que Deus quer da gente, Sim. né, Pastor Clodoaldo? É que a gente converse com Ele, Sim. busque, né? E então crê a gente milagre, vai, né? exatamente, a gente vai para o creu caminho no mais milagre. difícil. No milagre. E muitas vezes a gente vai para o caminho mais difícil, né? Deus, ele quer um relacionamento com a sua igreja, Sim. com o homem, né? Uma intimidade, o homem sincero. com ele. É aquele relacionamento de pai para filho. Sim. Né? Em todas as minhas orações, né, eu sempre elevo ele como pai. Né? Pai, Senhor. Né? E a gente abre o coração. Né? Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe aquilo que a gente está passando. Só que é a mesma coisa de um pai. Você está conversando com seu pai ali, né, e ele sabendo a sua necessidade, você chega ali, você se rasga para ele, você né, se dobra diante dele ali, né, de um coração sincero, né, de um coração sincero.
Maravilha. Quantos anos o senhor ficou em Campos Novos e depois retornou para Ourinhos? 8 anos. Olha, 8 anos? 8 Não anos. parece? 8 anos. Agora retornou para Ourinhos, agora está com a congregação do Santos Dumont. Isso, do Santos Boa Dumont. congregação. Nós saímos do Santos Dumont ali, diácono, né? Líder de jovens, né? Fomos para Campos Novos e ali para o ano de 2015 o pastor separou nós a presbítero, né? Uhum. E em 2019, se não me falha a memória, ele separou a gente ao ministério pastoral. Né? Então saímos de diácono e acabamos voltando ali como pastor. Deus é fiel. O pastor Clodoaldo, qual palavra o senhor poderia deixar para todos que estão assistindo esse episódio maravilhoso que tem assim, que mexeu muito comigo, edificou a minha vida? E todos que estão, né, trilhando em um caminho verdadeiro, mas temos muitas lutas e provações aqui. E às vezes até desistimos, né, da caminhada. O que você poderia assim, falar para a gente, como ensinamento mesmo, de fé? Na realidade, existem assim, vários versículos que a gente tem assim, um apreço. Né? Eu acredito que todos nós, é o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse tal a gente não consegue explicar. Né? É uma simples palavra de 3 letras que a gente não consegue esmiuçar ela ali para que as pessoas possam entender, né? Esse tal maneira que ele deu o seu filho. Mas assim, uma passagem que eu deixo para os ouvintes, né? Aqueles que vão assistir, é Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. E invocai-o enquanto está perto. Né? Porque Deus ele trabalhou na minha vida de uma forma, mas na vida de outros ele vai trabalhar de uma forma diferente. Sim. Né? Então, a gente vê os acontecimentos, sabemos que Jesus está às portas, ele pode voltar quanto aqui agora, quanto ele pode voltar amanhã, quanto ele pode voltar daqui uma semana, quanto daqui um mês. Né? Por isso que Isaías 55:6 ele fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Verdade. Né? Vai falar, eu estava lá e perdi a chance, perdi a oportunidade, porque os sinais estão aí. Né? Sim. Embora, isso aí eu falo assim, até eu falo na igreja lá, isso é uma teologia carvaliana, né? Que os sinais não é para a igreja, os sinais é para o mundo. Né? Para o mundo ver que Jesus vai vir para buscar o seu povo. O porquê que o sinal não seria para a igreja? Porque a igreja espera Cristo em vida. Que o próprio Paulo ele fala para a igreja em Tessalônica, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4:16, né? Que o mesmo Senhor virá com alarido. Né? Primeiro serão quem? Os mortos. E depois nós, o que estamos vivos. Ou seja, nós aguardamos Cristo em vida. Né? No presente momento. Não impede a gente de fazer um projeto daqui um ano, daqui 10 anos, que seja, né? Ter as nossas conquistas. Né? Mas o que a gente não pode esquecer é que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Num piscar de olho. Exato. Sim, e que nós assim venhamos escolher ter Jesus em todo momento de nossa vida, não só na hora que precisamos, né? Mas que Jesus esteja como o alvo mais precioso desde o amanhecer até o anoitecer da nossa vida, né? Sim. Exato. E agarre a chance, né? Sim. Foi o que Deus deu. Deus nos dá a chance, Deus dá a chance, né? Sim. Deus dá a chance e se você é uma irmã ou um irmão que porventura tem alguém na família passando por esse mesmo processo que o pastor Clodoaldo passou desde pequeno, né? Se enveredou nas drogas desde cedo, 9, 10 anos de idade, aí depois ficou traficante, assaltante à mão armada e de repente hoje pastor, né? Pastor salvo, lavado, remido com o sangue de Jesus. Foi um processo longo, mas Deus avisou ele, Deus deu a chance e graças a Deus ele pegou a chance e está aqui. Aí é onde a gente vê a misericórdia do Senhor, né? Sim. E eu tive essa oportunidade, eu acredito, né, nisso,
devido ao propósito que Deus ele tem na minha vida, né? Sim. Mas quantas das vezes eu neguei? Uhum. Né? Às vezes a pessoa assim que pergunta: mas o senhor não nasceu no berço evangélico? Não, mas o senhor tem cara de quem nasceu. Eu falei: não, eu vou contar minha história, senta aí que a história é um pouco longa, né? Aí eu falo assim: Deus me deu várias oportunidades, né? Mas se o senhor soubesse que era tão bom, não, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha ido antes, Sim. né? Mas eu precisei passar por tudo que eu passei para poder chegar aqui. Mas Deus tinha um plano, né, de salvação, e ainda bem que você escolheu, né, ouvir a voz dele. Sim. Isso é a coisa mais importante. Muito bom. Pastor Clodoaldo, nós queremos agradecer a sua presença, esse Amém. Testemunho Edificante. maravilhoso, edificante, eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas, muitas mães, muitos pais, muitos jovens estavam necessitando de ouvir uma palavra, um testemunho desse. E nós mesmos da igreja, né? E muita gente não sabe, né? Então, quando você olhar o pastor Clodoaldo na igreja, saiba que ele teve um processo muito longo, foi escolhido por Deus e hoje está como pastor, mas sabe das dificuldades, né? Passou por um processo muito longo, muito doloroso, mas deu ouvidos à palavra de Deus. Que Deus te abençoe, Amém. que Deus continue te abençoando a sua vida, a vida da família, da irmã Fabiana. Amém. A Sarinha está com a gente aqui, só não veio a menor, qual é o nome dela? A Tabita, fica com ela. Tabita, né? É. Fica com ela, né? Deus abençoe a Deus vida de abençoe, vocês. pastor. Tá? Amém. Todos nós, a gente agradece essa oportunidade que é única nas nossas vidas, né? Sim. Que Deus possa continuar abençoando o irmão Daniel, a irmã Naya, nesse projeto, irmão Gustavo, né, irmão Samuel, toda a família aí. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem na vida de vocês aí, porque são poucas pessoas que a gente vê que tem esse intuito sem fins lucrativos, né? Geralmente a pessoa ela faz, mas para que venha adquirir algum recurso financeiro, e a gente vê que vocês não, vocês têm feito de coração, né? Então nós estamos trabalhando para o rei, né? Isso, Então é de exato. todo o coração mesmo. Exatamente. É em prol do reino de Deus. que Deus possa aí abrir as portas celestiais na vida de vocês aí, com bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Amém. Amém. Nós temos Recebemos. Amém. nós temos os nossos patrocinadores. Aliás, se você quiser fazer parte aqui do Testificacast, deixar a sua marca aqui conosco, é só ligar para o telefone 14 99729 1086. Vou repetir, 99729 1086. Mas para quê? Vocês não precisam de dinheiro. Patrocinador para quê? Para manter o Testificacast no ar. Nós temos gasto com nossas câmeras, né? Então tudo isso precisa de manutenção e esse dinheiro realmente é para isso e também para ajudar a alguém que precisa. Daniel, a gente vai abençoar, né, um casal lá para... Exatamente. Inclusive, amanhã, não, é amanhã, sábado, dia 1º, hoje é sexta-feira, amanhã, sábado, dia 1º, teremos o 4º encontro de casais no Templo Sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Ourinhos. E o Testificacast está abençoando um casal que não tem uma condição, né, de arcar com o pagamento desse encontro de casal. Tá? Nós, do Testificacast, estamos dando aí um convite para um casal. É um encontro de casais, é um investimento, né? É um investimento no casamento, investimento para o reino de Deus. Estará ministrando o pastor Walter Jarbas, de Campinas. Maravilhoso. Um pastor que tem uma palavra maravilhosa, já esteve várias vezes na cidade de Ourinhos, em congresso de jovens, no aniversário do Grupo Arautos de Cristo. Ele estará ministrando nesse encontro de casais e estará domingo também na igreja sede em Ourinhos, creio que eu, no culto da família, estará ministrando também. Sim. Então, o Testificacast é isso. Né? Vocês nos abençoam, a gente abençoa todo mundo e é esse o intuito desse programa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe mais uma vez pastor Clodoaldo, Elianai. Amém. Deus abençoe a todos. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença conosco aqui. Em nome de Carrara Auto Center, Elian Mazete Decorações e a nossa querida Sebastiana Lima.
E encerrando o nosso TestificaCast de hoje, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.